quero mandar a minha saudação agora para todos os brasileiros, trabalhadores, estudantes, professores, dona de casa, caminhoneiros, aqueles que fazem fretes, aqueles que trabalham nas empresas e todos os trabalhadores, comerciante, lojista, pessoas que têm mercados, né, supermercados, pessoas que têm loja de produtos naturais. Então, a minha saudação para todos. E também todos, em geral, pessoas de outras nações, da América do Sul, que eu não vou falar o nome das nações, mas a América do Sul tem muitos países, também na América do Norte, e pessoas das nações Arábia, pessoas israelitas, pessoas de todas as nações. Seja bem-vindo todos e dá o seu like, né? E compartilhe, né, as nossas mensagens, as nossas palestras, né? Esse é um prazer a gente poder falar com todas as pessoas de toda a parte do Brasil, né? Eu quero comentar vários assuntos, né? O pessoal também da Rádio Auriverde de Bauru, né? Pessoal da Auriverde, né? Uma equipe da rádio Auriverde mesmo. Também e os YouTubers, né? Como o Jacaré de Tanga, que é um canal, né? Jacaré de Tanga. Vida Gringa, que é um canal também, né? E também a Revista Oeste, né? Revista Oeste, a Gazeta do Povo, né? Então são muitos os canais, né? Também tem como é que é, o canal do Lisboa também, né? A gente deseja tudo de bom para todas essas pessoas, né? Os YouTubers em geral, né? Tem vamos ver também, tem vários canais, são muitos canais, eu estou pensando aqui, tem muitos canais e a gente não consegue lembrar tudo, né? Porque é muita gente, né? Muita gente que fazem comentário, né? Comentário, né? São muitos os comentários. Então, todos os YouTubers, todos aqueles que trabalham com digitais, produtos digitais, né? Palestrantes, comentaristas, oradores, pessoas de empresas, pessoas de associação, né? Tem a Associação Portas Abertas, né? E empresas, tem muitas empresas, né? Que a gente não dá para a gente comentar sobre muitas empresas que tem aí, né? São várias empresas e também igrejas, né? Muitas igrejas também, que não é empresa, mas a gente tem que respeitar porque são pessoas, né? Quando se diz igreja, são grupo de pessoas, igreja, instituição, né? Tem várias instituições, tem.
Por exemplo, são muitas igrejas, a gente também não adianta falar porque é muitas coisas, muitas igrejas, né? Mas o importante é a proteção divina, né, para todos. E eu quero comentar alguma coisa para as pessoas que é muito importante. E eu quero comentar também sobre o que acontece em algumas cidades, né, nas cidades também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem só flores, né? Que muitos comentam dos Estados Unidos da América, né? Que lá ele segue a lei e tal. Existe a lei, tem aqueles que cumprem a lei nos Estados Unidos da América do Norte, mas tem o lado, como eu tenho dito, né? Tem flores, mas tem espinho, né? Tem flores, mas tem espinho. É que nem aqui no Brasil também. Mas tem a Filadélfia. Filadélfia é uma cidade dos Estados Unidos que é chamado de Cidade dos Zumbis. Por que que é chamado Cidade dos Zumbis? Então vamos ver por quê, né? Porque em todos os lugares que a gente passa, não é só flores que a gente vê. Tem flores, tem espinho, né? Flores, mas tem espinho. Então a gente vê que a gente tem até assistido youtuber falando sobre e mostrando imagens mesmo, né? Imagem que mostra ondas aterrorizantes de usuário de chamados drogas zumbi, que deixa a pessoa tranquilo no momento, né? Droga zumbi que assola os Estados Unidos, né? E as autoridades ficam preocupadas. A gente sabe que droga também prejudica a saúde. Não adianta falar somente sobre planta e ervas medicinais e não olhar também essa situação, porque isso daí afeta a saúde, né? Aqui a gente vê no Brasil, né, onde também corre drogas, né? Não em todos os lugares, mas tem as drogas que correm no Brasil, né? Tem vários tipos de drogas de dependência química que prejudica as pessoas, né? Então não vale a pena as pessoas envolver em drogas, né? Tem vários tipos de drogas. Então ali é, na naquele país, né? Tem muitos lugares em que tem zumbi, né? Filadélfia, né? Filadélfia é a cidade do zumbi. Então as pessoas, né, que vão lá visitar, ou turista que chega lá, então lá é um lugar cheio de pessoas, um deitado, outro sentado nas calçadas, o outro virado de lado, outro entortado. É a cidade do zumbi, porque é uma droga forte. Vamos ver, né? Vamos ver aqui na tela do computador para mim poder falar, né? O composto em questão é uma mistura de opioide fentanil, né, com a xilacina, sedativo de bovinos, bovinos, né, mamíferos, são sedativos que usa em animais, né, bovinos, mamíferos.
O efeito é tão poderoso que a droga corrói a pele e os tecidos e pode gerar enormes feridas que levam à amputação. Então, nessa cidade da Filadélfia, e não é só a Filadélfia, não, tem outras cidades também, cheio de gente na rua, com uns deitados, desmaiados, o outro fica com os olhos até paralisado, né? Fica com os olhos parados, né? Olhos parados e em pé, o outro fica entortado, o outro fica com as pernas esticadas, o outro com as pernas abertas, o outro virado de bruço, porque eles usam essa droga, né? Fentanil com a xilacina, que é um sedativo de animais, né? De bovino que vem ser aplicado em bois, animais, mamíferos, né? Então é uma droga tão forte que corrói a pele e os tecidos. E até pessoas com feridas na perna, apodrecendo a perna, né? É, porque eles aplicam, né? E a gente vê lá cheio de seringa, né? Seringa para todo lado, tudo jogado no chão. E eu acho que devia ser mesmo ter uma proibição mesmo, não deixar essas drogas chegar até os usuários, né? É muito triste isso, né? E as pessoas abrem enormes feridas, né? E levam à amputação, não? Pessoas novas, né? Eu vi um pouco sobre o vídeo, pessoas novas tomam aquilo lá, de repente aquela droga faz o efeito e eles deitam no chão, né? E outros ficam em pé entortado, né? Fica entortado, né? Em pé, fica que nem um zumbi, né? É zumbi mesmo, né? Muitos usuários utilizam a xilacima por ser facilmente comprado nos Estados Unidos e pela internet. Então, mas por que que libera assim? Por que que não é proibido vender e passa pela internet, né? Então, existe as leis, mas existem muitas falhas, né? Isso daí é verdade, tem muitas falhas. Mas as misturas das duas substâncias têm efeito ainda mais devastador, né? O fentanil, por exemplo, é 50 vezes mais potente que a heroína e o seu poder analgésico é até 100 vezes maior que o da morfina, né? Então, esses analgésicos, opioide, foi responsável por mais de 110 mil mortes por overdose no ano de 2022 nos Estados Unidos da América. Então, não é só flores que tem nos Estados Unidos, tem os lugares negros, tem os lugares de treva, né? E parece ser um apocalipse, né? Apocalipse quer dizer o final, né, da vida da raça humana, né? Porque eles estão, aos poucos, eles estão se matando, se envenenando, né? Então não é bem assim que as pessoas falam, ah, mas tem que liberar tudo. Liberar o quê? Liberar a morte, liberar a perda da vida, liberar a overdose, né? Porque as pessoas entram em overdose, ninguém tem controle. Ninguém tem controle sobre isso. Isso daqui tem acontecido nos Estados Unidos e também no Brasil, né? No Brasil tem acontecido, né? Certo jovem usava cocaína e sempre usando, sempre usando. Um dia ele chegou em casa e deu uma overdose
e deu uma parada cardíaca e um jovem novo, né? E ele veio a óbito, né? Ele veio a óbito, né? Porque ele usava direto, né? E aquela overdose, causou a paralisação do coração e ele veio a óbito, né? Aqui no Brasil tem isso também. É que nem o crack, né? O crack, as pessoas vão se afinando, né? A pessoa que usa crack direto, ele vai se afinando, ficando magrinho, cada vez mais magro, vai se afinando, ficando mais seco, né? E acaba morrendo, né? Bem seco, né? Uma vida magrela, né? Uma vida fica bem magro, né? Então, o estado de Filadélfia é considerado o epicentro das drogas zumbi. Então, é considerado ali a cidade do zumbi, mas os casos crescem rapidamente, né? Em diversos estados, não é só ali na Filadélfia. E a cidade de Nova York já registra 19% das overdoses por opioides. Opi... opioides no país, né? Então, a xilacina é adicionada ao fentanil por conseguir aumentar seus efeitos. A retirada da droga leva a crise gravíssima de ansiedade. Se as pessoas deixarem de usar droga, dá uma ansiedade, um desespero tremendo, né? Nos usuários que ficam descontrolados para conseguir mais uma dose. Então tem que retirar essas pessoas, né? Tem que falar, né? Até sobre a fé, sobre o Criador, né? Sobre, como dizem, né? Tem que falar do amor de Deus para essas pessoas e fazer o possível, né? Levar essas pessoas numa clínica para se tratar, porque isso não é vida, né? Isso daí é aquele ditado, é o apocalipse dos seres humanos, né? Apocalipse quer dizer, é o fim dos seres humanos. A chilacina não é uma substância controlada a nível federal nos Estados Unidos, ela não é controlada, né? E por isso se tornou uma opção potente para o usuário que compra grandes quantidades online, né? É vendido online, né? É que nem muitas pessoas aqui no Brasil, né? Que chegou, né? Não sei se agora usa, né? Pessoas que chegam a usar até cola, né? Cheirar cola, né? Então, os limites do ser humano ultrapassou os limites, né? Os limites. Aí temos que falar sobre falta de saúde, extravagância, e muitas coisas, né? Toxicidade. Aí é uma toxicidade tremenda, porque quando não é o crack, quando as pessoas não usam a cocaína, o crack, a maconha, usa também a cola, né? Quer dizer, aí não tem jeito, né? E é o fim mesmo das pessoas. As pessoas estão buscando problema, né? Buscando problema, buscando é, doença também, né? Causa doença também, né? A droga zumbi desacelera o ritmo cardíaco e a respiração, levando o aspecto paralisado, né? Começa a paralisar, né? Que está sendo amplamente registrado em solo americano e preocupando as autoridades da saúde, né? Então aí está, né? É coisa feia, né? O tal de fentanil e xilacina, o horror das drogas do zumbi, né? Então, Filadélfia vem ser a cidade dos zumbis, que muitos dizem, né? Muitos dizem que é a cidade do zumbi, mas não é só lá, né?
Pessoa agindo como zumbi nas ruas de Filadélfia após usar drogas xilazina viraliza nas redes sociais, né? Então não é fácil, né? A gente tem que procurar libertar essas pessoas. Não adianta esse negócio de querer liberar essas drogas, porque aí venceu o apocalipse na vida da pessoa, né? O fim da humanidade, né? Tudo isso é o fim da humanidade, né? Muitas coisas, né? Violências, né? Drogas, violências, tudo isso leva ao caminho mau. Então a gente vê, né? A droga zumbi, como eu tenho falado, né? Não é uma coisa boa, não é uma coisa que a gente se alegra de falar. A gente não se alegra de falar, né? Tem, por exemplo, a medetomidina, nova mistura da droga zumbi, é 200 vezes mais potente e causa surto de overdose nos Estados Unidos. Essa é uma droga mais forte que causa 200 vezes mais potente e causa overdose, né? A gente vê, né, que a gente assistiu o vídeo, né? As pessoas ficam entortadas, paradas, em pé, né? Até com as pernas meio abertas. Outros ficam dobrados em cima por exemplo, sentado numa cadeira, né? De mau jeito. Outros ficam entortados, outros ficam em pé, que nem um zumbi, né? Que nem um zumbi, que nem uma pessoa, que nem um mourão, né? Um mourão de cerca. Uma nova droga da rua ainda mais mortal do que a xilazina está causando overdose nos Estados Unidos. A medetomidina. É um potente tranquilizante animal utilizado em cães e gatos. Olha só, né? Vê como é que é as coisas, né? Então não adianta você só falar de planta, só falar de terapia. É importante, mas a gente tem que ver esse lado aí, né? E procurar, né? Encaminhar essas pessoas para uma clínica própria para tratar essas pessoas, porque aí precisa de uma clínica, porque se as pessoas continuar na rua, né, vai continuar usando essas drogas, né? Tem que se separar e ficar numa clínica, né? Tem sido apontado como responsável por uma série de mortes, né, em Chicago, né? E nesse mês foi identificado em suprimentos de droga em outros 8 estados. Isso vai enraizando em todo lugar, né? Semelhante à xilazina e à medetomidina, né, que eu tenho falado, está sendo misturado com fentanil. Aí fica um veneno mesmo. Aí é um veneno certo para destruir, é o apocalipse da vida daquela pessoa. E outra substância ilícita para criar coquetéis extremamente perigosos. No entanto, as autoridades estimam que a medetomidina seja 200 vezes mais forte que a xilazina, levando a efeitos colaterais muito graves, incluindo um estado zumbificado nos usuários, que as pessoas ficam com os olhos paralisados e ficam, morre até em pé, né? As pessoas morrem em pé, outros tomam, caem ao chão, né? Apenas 5 miligramas de medetomidina custa cerca em moeda 215, né? 215.
o valor em moeda, né, sendo produzido por Orion Farmácia, né, distribuidora pela Pfizer, né, pela Pfizer, né. Deixa eu ver, Orion Farmácia distribuído pela Pfizer. Frequentemente ela é combinada com fentanil porque quando misturada com opioides e outras substâncias amplifica significativamente os efeitos sedativos de cada droga, fazendo com que os usuários percebam como uma droga mais potente, né? Então, a medetomidina, em estudo em animais, indica que a droga inicialmente reduz a pressão arterial e desacelera a frequência cardíaca, aumentando o risco de anomalias no ritmo cardíaco. Então, está aí, né? É problema sério mesmo, né? Que a gente tem que fugir, né? Tem que fugir disso daí. As doses elevadas podem causar insuficiência cardíaca, parada cardíaca ou morte súbita. Então a gente vê o que pode acontecer com as pessoas, né? Mas vamos pedir a Deus que essas pessoas sejam livres, né? Seja livre dessas drogas e esses que se é titulado, né, zumbis, né? As pessoas ficam caídas no chão, o que é gente caído no chão, né? Então, não é fácil, não é bom, né? Então, não é só flores que tem nos Estados Unidos, tem os espinhos, tem o apocalipse das pessoas, que é o fim das pessoas, né? Porque as pessoas estão se matando, né? Estão se matando aos poucos, né? Aos poucos eles vão se matando, né? Não é verdade? Então está aí, né? Mas vamos falar de coisas boas. Eu quero falar também sobre, vamos ver aqui, tem mais coisa para a gente falar. A história, quero falar um pouco sobre a história do Guilherme Colgate, ou William Colgate, né, que quer dizer Guilherme Colgate. Né? William Colgate, vamos ver, é aquele que abriu a empresa Colgate, né, que vende aquela pasta. Muita gente fala mal da pasta, muitos falam que tem flúor, que não é muito bom, mas embora não seja como a gente quer, né? Porque se a gente for olhar, nada agrada a gente. Tem muita coisa que a gente não devia usar, né? Se fosse olhar. Mas eu uso a pasta Colgate, que vem ser, né, do William Colgate, que foi fundador, né? Foi fundador da Colgate, né? E para mim é bom. Para mim é bom, ajuda a matar até bactéria, às vezes uma. Para mim eu se sinto bem, eu uso a pasta Colgate e até inflamação de garganta que eu tenho, às vezes alguma coisa que acontece de irritar a garganta, se eu deixar de usar, minha garganta às vezes acontece de ficar meio irritado, né? Mas eu usando, ele combate sim, é, é uma pasta que combate alguma irritação de garganta, né? Eu tenho tido experiência, apesar de muito falar que tem muito flúor, mas eu não posso falar mal porque irritação de garganta, por exemplo, tem sido bom para mim, tem sido ajudado bastante, né? Então, não é tudo que a gente que vai agradar a gente, mas também não é tudo que a gente deve demonizar, né? Então, e a história do William Colgate, que vem ser na nossa língua Guilherme Colgate, vamos ver.
Esta é uma história de um empresário, né, que fundou uma empresa chamada Colgate. Na verdade, do fundador da Colgate, né, Guilherme Colgate, nasceu em Kent, na Inglaterra, em 1783. Ele foi o fundador de uma pequena empresa em Nova York em 1806, que viria a tornar a ser a gigantesca Colgate-Palmolive, né? Então está aí, né? Inicialmente se dedicou à venda de goma, velas e sabão e produção de caseira, né? Então o Guilherme Colgate ele começou trabalhando numa fábrica de sabão, né? Inicialmente se dedicou à venda de goma, velas, né, sabões, revelando sempre uma forte orientação para a comunidade ou comunicação, né? Sua arrancada para o sucesso aconteceu inicialmente a partir de uma arrojada e inovadora campanha de divulgação feita em 1817, anunciando os seus produtos em jornais e colando cartazes pela rua, né? Tornou então conhecido como a magnata do sabão. Ele começou a vender muito sabão, né? Ele fundou também a Colgate Colégio, né? Em Nova York. Hoje é uma universidade norte-americana que ele fez, né? Ele faleceu em 1857 aos 74 anos. 74 anos, né? O William Colgate, ou seja, o Guilherme Colgate, ele faleceu, né, com 74 anos em 1857. Após a sua morte, a campanha passou a ser chamada de Colgate Companhia em 1857. Após 6 anos de pesquisa com perfumes e essência, lançou no mercado em 1872 o seu primeiro sabonete perfumado, o Casimiri Bouquet, né, que se manteve na preferência de muitos consumidores durante cerca de 120 anos. A inovação foi surgindo. No ano seguinte foi lançado o produto que viria a revolucionar a imagem da empresa, o creme dental Colgate. Então, eu não posso falar mal disso, né? Embora muitos dizem que tem muito flúor, né? Mas eu não posso falar. Eu posso falar que para mim foi bom. O produto que viria a revolucionar a imagem da empresa, o creme dental Colgate, né? Inicialmente comercializado em latas em 1896, passou a ser embalado em tubos de formato muito semelhantes aos atuais. Somente em 1928 associou-se à Palmolive Companhia, que se dedicou ao fabrico, né? A fabricação de sabonete, consumindo assim o Colgate Palmolive Companhia, né? Aproveitando a notoriedade dos seus produtos, em especial a pasta dental Colgate e o sabonete Palmolive, né? Então está aí, né? Então, a história do Guilherme Colgate, né? Ou William Colgate, né? É, é, eu quero dizer que ele era jovem, né? Com 16 anos de idade, né? Guilherme Colgate ele saiu da sua casa paterna, porque faltava pão, né? Ele não tinha dinheiro e na estrada ele, ao sair da casa para procurar emprego na cidade, né? Na estrada encontrou um velho conhecido, né, cristão, que de joelho orou junto, fortalecendo a sua fé, né? Orou junto com ele, né? E também fez uma previsão a seu respeito, né?
e disse para ele, né, vai em paz na cidade, e ele disse, alguém será em breve o principal fabricante de sabão da cidade de Nova York. E espero que você, jovem, seja um desses fabricantes. Seja um homem prudente, dê seu coração a Jesus, né? E disse: lhe entregue de cada dólar que você receber a parte que lhe pertence, dê uma parte, né, da oferta, né? Faça um sabão honesto, né? Dê o seu dízimo, a sua oferta na casa de oração. Ser honesto ao vender sabão, ser honesto no peso. O peso deve ser de 1 libra inteiro, que são, dizia que era 450 gramas, né, cada sabão, né? Ou seja, fácil de manusear e barato. Sei que você será abençoado, ele disse. Guilherme, quando entrou na cidade de Nova York, ele levava consigo tudo que possuía embrulhado numa toalha, né? Nem mochila ele não tinha, né? Com muita dificuldade que encontrou, né? Saudades da casa, longe dos pais, da mãe, né? Lembrando-se das palavras amorosas da mãe e do velho amigo que o encontrou, né? Que eu aconselhava a buscar primeiro o reino de Deus, né? Esse velho cristão disse que ele aconselhou, né? Aconselhou o Guilherme Colgate, né? A buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e a unir-se a uma comunidade cristã no bairro onde residia, né? Então a gente sabe, né? Do primeiro dinheiro que ele recebeu, ele deu a 10ª parte para ajudar na casa de oração, né? Então ele fazia isso mesmo, né? Era a crença dele, né? Não muito tempo depois de achar esse emprego, tornou-se sócio do patrão. Ele era o patrão, que era dono da fábrica de sabão, né? E ele começou a trabalhar nessa fábrica de sabão em Nova York. E o patrão, ele acabou se tornando sócio junto, né? Depois de alguns anos, o patrão veio a morrer, né? Aí o Guilherme Colgate, ou seja, o William Colgate, o Guilherme Colgate, ficou como o único dono da fábrica, né, de sabão, né? E aí, imediatamente ordenou a seu contador que abrisse uma conta corrente chamada de dízimo, né? Que ele também dava o dízimo, né? Também Israel também se fala no dízimo, até hoje, né? E que lançasse ali a 10ª parte de todos os lucros da empresa. Guilherme Colgate, ele prosperava e estava prosperando, né? Os seus negócios cresciam, sua família foi abençoada. O sabão que fabricava tinha grande aceitação, era popular. Ele enriqueceu como jamais pensava. Colgate, que é o Guilherme Colgate, ele foi dizimista durante toda a sua longa e bem-sucedida vida comercial. Ele não se contentou com 10% dos seus lucros que ele doava na casa de oração, como diz, mas deu 20% depois, aumentou para 30% e finalmente até 50% da metade de sua renda de trabalho ele deu, né, para ajudar a casa de oração, né? Então é assim, né? Ninguém pode ser contra, né? Cada um tem que ver o que faz, ninguém é obrigado
Tem gente que fala mal do dízimo, né? Fala mal porque dá dízimo, porque as pessoas dão dinheiro na casa de oração. Cada um faz o que quer. Não adianta ficar aí combatendo quem quer fazer as coisas, né? Não adianta, né? E deixa eu ver o horário ainda tem muito para falar, né? Deixa eu ver, aqui a gente às vezes não enxerga. Então, a gente não adianta a gente querer ponhar a colher no prato do outro. Cada um vai dar conta de si mesmo, não é assim? Ah, mas fulano dá dízimo. Ah, mas tem igreja que não dá, né? Tem igreja que não dá dízimo, não tem salário, não tem nada. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um tem a sua crença. Então, se o Guilherme Colgate, ele fundou a empresa Colgate e ele se tornou riquíssimo, ele enriqueceu muita gente porque foi uma grande empresa e hoje a pasta Colgate está em todo lugar. Como eu tenho dito, tem gente que fala sobre a pasta, né, que se fosse olhar a gente não devia usar, mas para mim foi muito bom. Até a irritação da garganta tem resolvido o problema, principalmente porque eu sou testemunha disso daí, né? Para mim foi bom, né? Então está aí, né? É que nem muitos falam do leite, que o leite inflama. Então isso depende de cada um, né? Tem pessoas que tomam leite, não dá problema. Tem outros que tomam leite e dá diarreia. Tem outros que não pode tomar leite. Então isso vai depender de cada um. Eu sou uma pessoa assim que não sou alérgico a nada. Qualquer coisa que eu comer para mim é bem-vindo, né? É bem-vindo para mim, não dá problema. Aí tem também, eu quero falar um pouco sobre o empresário da aveia Quaker. Vamos ver. Quaker é o empresário que fundou a empresa, a marca Quaker. Ele comprou, né, um moinho velho, né? E o dono do moinho estava devendo, né? Estava devendo e tinha um moinho velho. E ele queria comprar e chegou no dono do moinho e falou: Você não quer vender o moinho? Aí ele disse: Só que tá cheio, tá em dívida, tem dívida para pagar. Aí ele disse: Não, eu compro, viu? Eu vou comprar o moinho, eu pago também a dívida que tá junto. Eu compro o moinho e ainda pago a dívida. Congelo a dívida. E assim foi, né? Então, o Henry Clon tinha 9 anos, seu pai morreu de tuberculose, né? Ele que fundou, né? A aveia Quaker, né? Ele começou a vender aveia. Ele cresceu com um sonho de ser um evangelista, mas aos 17 anos ele contraiu a mesma doença que matou seu pai. Ficou 7 anos em tratamento. Quando sarou, seu pulmão estava totalmente, vamos ver aqui, debilitado. E ele sabia que jamais poderia ser um evangelista, porque lhe faltava ar nos pulmões. Ainda fraco, ele foi ouvir um dos maiores evangelistas da sua época, né? O Jimmy Moore, que estava pregando na sua cidade, né? Na Cleveland, né? Cleveland, acho que é isso, né? Naquela noite, ele ouviu o pregador dizer: O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente dedicado a Ele. Então, Clon sentiu seu coração arder naquele momento, né? E pediu ao Senhor
e disse: Eu sei que não posso mais ser um evangelista, mas eu posso ser um negociante para o teu reino. Se o Senhor me abençoar e eu ganhar dinheiro, prometo sustentar os evangelistas como Mord, evangelista Mord, né? É Mord que é. Vamos ver aqui. É isso daí, é. É isso mesmo, só é nome americano, né? Nome americano. Então está aí que ele foi bem sucedido, né? Era um moinho Quaker Henry, Henry Clare negociou, né? A, a compra, né, do moinho, né? E tinha muitas dívidas e problemas, mas é, o seu propósito deu certo, né? Naquele moinho ele conseguiu abrir uma empresa, né? Comprando um moinho já até um moinho velho, né? Falido também, transformou-se isso numa grande renda para ele, né? Então, o Henry Clare devolveu mais do que o dízimo. Ele separava 70% dos lucros da sua empresa para a casa de oração. Ele se tornou uma coluna do Instituto Bíblico Mord, vários ministérios de rádio também, né? Poucos antes de falecer, em 1943, ele desafiou os líderes do Instituto Mord. Pense em grandes coisas para a glória de Deus, né? Assim ele falou, né? Então está aí, né? Aveia Quaker, né? Isso é bom, né? Aveia Quaker. E a gente vai falar um pouco também sobre a aveia, né? Vamos falar um pouco sobre a aveia, já que a gente está falando sobre isso, sobre esses assuntos, né? Que a gente está comentando. Eu quero comentar sobre a aveia, porque o Henry, ele comprou o moinho velho, né? E estava falido tudo, e ele comprou, e dali ele começou a vender a aveia Quaker, que hoje está em todo o mercado, né? Em todo o mercado, todos os mercados, existe aveia Quaker, é uma caixinha pequena, né? Acho que é 150 gramas, né? Então vamos ver o que serve a aveia. Os benefícios da aveia. A aveia é muito mais do que um cereal, né? Muito bom, muito mais do que o café da manhã. Ela é muito importante. Ela é rica em fibras, minerais. E as pessoas devem usar, né? A aveia é um aliado importante na busca da saúde, né? Especialmente a partir da meia-idade. Enfim, a aveia serve para a criança também, né? Então é importante para todos, né? A aveia oferece uma composição de fibra solúvel e insolúvel, né? Por isso que ela é boa para a saúde. Protege proteína, né? Protege o organismo, ajuda o organismo, né? Tem fibras solúveis e insolúveis. Proteína, vegetais, antioxidantes naturais, vitamina do complexo B, minerais, o ferro, magnésio, fósforo, zinco, né? Melhora a função intestinal, ela é muito boa, reduz, né, a gordura ruim, protege a saúde do coração, fornece energia. Então é muito importante a aveia, né? Então, o que ele fez, ele acertou, né? O, o Henry, ele acertou ao comprar aquele moinho
E hoje a aveia Quaker está em todos os mercados, né, do Brasil, tem a aveia Quaker, né? E é que nem é, o Guilherme, né? Guilherme Colgate, né, que fez a pasta Colgate também, né? Foi bem sucedido, né? Só que eles trabalhou honestamente, né? Então, a aveia, ela fornece energia. Ela é anti-inflamatória também, né? Anti-inflamatória, é muito bom para as pessoas consumir aveia diariamente para melhorar a saúde digestiva, controlar e equilibrar os níveis de glicose no sangue, evitar os picos de energia seguidos de fadiga. Então, as pessoas podem usar a aveia, por exemplo, meia xícara de aveia em flocos, né? Uma xícara de água ou leite animal ou vegetal, né? E cozinhar em fogo baixo por 5 a 7 minutos, até atingir a consistência cremosa, que ela dá uma cremosidade, né? Vou repetir, né? Você pega meia xícara de aveia em flocos, pode ser a Quaker mesmo, né? Aquela caixinha pequena. Então, coloca meia xícara e uma xícara de água ou leite animal ou vegetal, pode ser o leite vegetal. Cozinhe em fogo baixo por 5 a 7 minutos. Aí ele começa a dar uma cremosidade e ficar cremoso, né? E finalize com canela. Aí coloque canela, frutas, castanha ou mel, criando um café da manhã nutritivo e personalizado, né? Então, as dicas para potencializar o efeito da aveia varia o acompanhamento, é só variar, ou seja, é só ponhar frutas frescas, castanhas, sementes, especiarias que enriquece o prato. Hidrate-se bem, a fibra de aveia precisa de água para agir corretamente no organismo, né? E tem que hidratar-se bem, né? Praticar atividade física, movimento ajuda na digestão e na absorção do nutriente, né? Respeite seu corpo, né? Ajude a quantidade de aveia conforme ajuste, né? Tem que ajustar a quantidade de aveia conforme sua tolerância e necessidade. A aveia não engorda. A aveia contribui para o emagrecimento, né? E a aveia pura não contém glúten, mas é importante verificar se há contaminação ou cruzamento, né? Também ela pode ocorrer apenas consumida em excesso ou sem hidratação, aí pode ter gás, mas é difícil, a aveia não dá gás, a não ser que tomar em excesso, né? Se tomar ou usar em excesso, né? A aveia é versátil e pode ser usado também em lanche, sobremesa, até receita de salgado, né? Então, as pessoas com esse intestino sensível devem começar com pequenas quantidades e observar a resposta do corpo, né? Então, é isso aí, né? A aveia é um alimento simples e potencial extraordinário, né? Então, a aveia é eficiente e ajuda a um equilíbrio do bem-estar. A aveia é muito importante, né? Então, a gente deve sim valorizar a aveia, né? E também eu quero falar também sobre chá de erva doce. Eu tenho feito o chá de erva doce com chamate, né? Até tem um copo aqui, mas só que eu já tomei. Senão eu ia tomar aqui. Quando eu estou gravando aqui, eu devia ter tomado agora, né?
para mostrar que eu fiz, né? Mas não precisa isso. As pessoas sabem que a gente fala a verdade. Então, eu mesmo fiz um chamate com uma garrafa térmica, chamate, uma colher de chamate e uma colher de erva doce. É muito bom a erva doce, muito bom demais, né? E chá de erva doce e os benefícios que eu também quero falar, né? Que é muito importante, né? O chá de erva doce é muito importante. O chá de erva doce ajuda a aliviar excessos de gases, né? É muito bom, né? Para prisão de ventre, combater a cólica, melhorar a má digestão e tem propriedades carminativa, analgésica, anti-inflamatória. O chá de erva doce também tem propriedade antimicrobiana, expectorante e broncodilatadora também. Pode ser usado para aliviar tosse e situação de gripe e resfriado. Então, eu quero ressaltar que as pessoas, para ter saúde, as pessoas têm que alimentar bem. Porque se as pessoas não se alimentar bem, se as pessoas não se cuidar, se as pessoas não tiverem higiene, se as pessoas não dormir na hora certa, que eles têm que dormir é, a- pelo menos 6 horas. Se as pessoas têm muita ocupação, o horário é pelo menos 8 horas, mas se as pessoas não dormir 8 horas, pelo menos até 6 horas de sono, isso daí vai ajudar, né? Porque as pessoas têm que dormir, principalmente quem trabalha com caminhão, caminhoneiro, tem que ter o momento de repouso, de descanso e dormir, porque senão ele acaba dormindo na direção, né? Isso daí é um problema muito sério, né? Quando as pessoas estão dirigindo, se as pessoas perdem sono, causa perigo, né? Ele pode dormir na direção, né? Já aconteceu isso de pessoas que trabalham com caminhão de dormir na direção e acontecer acidente. Então, é bom sim dormir. Não pode ficar sem dormir e ficar tomando comprimido para não dormir. Não adianta, né? Querer tomar, por exemplo, Guaraná em pó. O Guaraná em pó também desperta, né? Ele desperta e tira a canseira, mas só que não adianta. Tomar, rebite, né? Que os caminhoneiros costumam tomar, é o tal de rebite, né? Rebite é um comprimido que as pessoas tomam, né? Então não adianta, as pessoas, uma hora ele tem que dormir, ele precisa dormir, né? Senão vai dar problema para ele. Então os benefícios do chá de erva doce é muito importante. Eu faço chá para me tomar de várias maneiras, né? Certo dia dessa semana, no começo, eu fiz chá de alecrim com chamate. Aí, na outra vez, eu fiz chá de hortelã com chamate. Aí, depois, na outra vez, no outro dia, eu fiz chamate, chá de chamate, né? Com canela. Aí, hoje, eu já fiz um chá que é o chá de. O que eu pus no chá? Deixa eu ver aqui. Ah, é chá de erva doce com chamate. Mas ficou uma delícia, né? Então a gente sempre diversifica aí, inventa, né? A gente inventa receitas que são boas, né?
O chá de erva doce, ou seja, a erva doce, combate tosse, né? Porque ele é anti-inflamatório, como eu tenho falado, né? Broncodilatador e é expectorante também, né? Combate tosse, gripe, alivia cólicas, né? Alivia cólicas, porque o chá de erva doce contém anetol, estragol, eugenol e linalol, que são composto bioativo com propriedade analgésica, né, e anti-inflamatória. Melhora a digestão, favorece perda de peso, né, combate o mau hálito, alivia sintomas da menopausa, diminui a dor de cabeça, combate prisão de vento. O chá de erva doce é bom para a pressão alta, assim como o chá de hibisco, né? Então é fácil fazer. A chá de erva doce é só colocar uma colher de café de semente de erva doce seca, uma xícara de chá de água. O modo de preparo é coloque, né, a massa ou esmaga a semente da erva doce numa panela e coloque a água e leva ao fogo para ferver. Após apagar o fogo, adicione a semente de erva doce, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. É só coar e beber. Agora eu faço diferente, né? O chamate, eu faço numa garrafa grande, deixa eu ver, no momento eu não marquei, né? Dá bastante chá. Mais ou menos meio litro de água, eu coloco uma colher de sopa de erva doce, já macetado, ele já vem macetado, né? Em meio litro de água, numa colher de chá de erva doce e uma colher de, não é colher de chá não, uma colher de sopa de erva doce e uma colher de sopa de chamate. E mais ou menos meio litro de água, mais ou menos. Mais ou menos, é 400 a 500, mais ou menos isso daí. E fica uma delícia, né? Aí pode adoçar com mel, né? Que fica muito bom. Não dá efeitos colaterais, porque a gente também não exagera, né? Não exagera e é muito bom. Então está aí, né? Que o Criador estenda suas mãos e proteja a todos de toda parte do Brasil e do mundo e até a próxima oportunidade. Já chegou a hora de eu despedir, né? Então, a gente já está despedindo e acesse os nossos links que a gente deixa sobre cursos, né? Tem vários cursos, até profissões, né? Várias informações que a gente deixa, né? Então, até a próxima oportunidade.